Hoje, a grande novidade foi que foi aberta finalmente a fronteira de Gaza com o Egito, que é o caminho que permite a saída dos estrangeiros que estão lá presos, né, estão retidos em Gaza, e saiu a primeira leva e não saiu nenhum brasileiro. E a pergunta que você vai ter que responder é facinha, Kennedy, por quê? Por que que não saiu nenhum brasileiro nessa primeira leva? Ô Zé, tem uma avaliação do governo brasileiro de que tem uma trava de Israel por discordar, pela contrariedade com as posições do Brasil na ONU e com as falas do Lula. Porque o Lula tem sido muito Uhum. enfático na crítica à forma como Israel está reagindo aos ataques do Hamas, né, e o que está fazendo lá em Gaza. Um tom bem diferente dos Estados Unidos, que tem endossado quase que totalmente a ofensiva israelense em Gaza. Então, eu apurei no Planalto e no Itamaraty que tem uma avaliação de um desgosto, de uma certa, para marcar uma posição de contrariedade com o Brasil, que é um grupo pequeno, são 33 brasileiros que estão lá. Esse número às vezes varia, falam em 28, mas agora estavam falando em 33 no total. Seria fácil. O Itamaraty diz que devem sair nos próximos dias, que não tem sentido impedir um grupo tão pequeno de sair. Mas que claramente tem um entrave com o Egito. A coisa já está bem acertada, bem afinada, não tem nenhum problema com as autoridades egípcias, que o negócio está agora é Israel autorizar mesmo na lista que esses brasileiros possam sair. O Itamaraty acha que tem aí uma saída em breve, aí tem um chute, né? Eles acham que pode sair logo. Esse logo pode ser até o final de semana, pode ficar um pouquinho para o começo da próxima semana, mas é uma boa notícia. Começou a sair gente do palco da guerra, porque estão confinados em Gaza, estão presos. Agora são mais de 2 milhões de pessoas, né? Saíram menos de 500 pessoas, hoje são 480 pessoas que foram autorizadas a sair. Não é nada, né? É pouca gente diante da gravidade do que está acontecendo lá. Então, me parece que a explicação é essa, no entender do governo brasileiro. E se a gente pegar, ter claramente, todo o trabalho que o Brasil fez no Conselho de Segurança da ONU, que eu acho que foi correto, e acho que o tom brasileiro está correto, e todas as posições que o Lula teve, desde o começo até as mais recentes, de uma crítica mais contundente à forma como Israel conduz o conflito, me parece que faz sentido a análise brasileira sobre a razão para não ter brasileiros nessa primeira saída de Gaza, Zé. De fato, é um sinal político, quer dizer, não é coincidência, né? Essas coisas nunca são coincidências, sempre tem uma sinalização, seja por ato ou por omissão, nessas questões políticas e diplomáticas, especialmente envolvendo o risco de vida, né? É muito sintomático quais são as prioridades, né? Quem são os aliados, você tira primeiro os aliados e aqueles que estão em posição não tão favorável, que você quer passar um recado, você usa as pessoas como instrumento para passar o recado. Agora, o mais importante, talvez, é o que você falou em seguida, que apesar de não ter saído no primeiro dia, a perspectiva ou a expectativa do Itamaraty, ou seja, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é que eles saiam nos próximos dias. Dado o recado, não há por que segurar esse grupo de pessoas lá. Eles já estão na fronteira ali com o Egito faz um bom tempo. A gente está no 26º dia da guerra, né? E como você disse, não é coincidência. Os Estados Unidos estão reivindicando, né, papel decisivo na articulação diplomática para essa primeira saída de estrangeiros de lá. Tem mais ou menos 6 mil estrangeiros lá dentro, né? Tirar só os estrangeiros não é solução para nada. Claro que é importante. Quem puder sair, quem puder fugir da guerra, né? Estão negando às pessoas o direito de fugir das bombas. É muito grave o que Israel está fazendo. Isso não é correto, isso é crime de guerra, né? Isso tem que ser, do ponto de vista histórico, é uma mancha e vai isolar Israel no mundo. Acho que vai crescer um sentimento de isolamento de Israel. Agora, o Brasil está atuando. É aquele equilíbrio, né? Foi, ao mesmo tempo, você viu, saíram brasileiros pela Cisjordânia, que é uma operação muito mais fácil de saída, já entraram na Jordânia, o governo procurou colocar foco hoje nisso e minimizar essa coisa de não ter conseguido tirar os brasileiros, porque já estão lá esperando há um tempão. E com o Egito está tudo resolvido pelo que eu apurei.
O problema está em Israel. E aí não tem coincidência. E aquilo, e é como você disse, quer dizer, são 6 mil para sair, né, de todas as nacionalidades. Eles tiram 500 de cada vez, quer dizer, você tem até Israel tem até uma desculpa para dizer, olha, não dá para tirar 6 mil de uma vez só dá para tirar 500 de cada vez. Então, Em 10, alguém 12 vai ter que dias ser eu tiro preferido. esse pessoal daí. Aí, em 12 dias todo mundo saiu. Agora, a bomba está caindo lá, né? Tudo bem, Sim, tudo bem claro, não. não, Está concentrado no e norte. esses dias houve um ataque, faz menos de 48 horas, um ataque que atingiu justamente um campo de refugiados, né? Jabalia. Foram 2 ataques. 2 ataques. E é um campo de refugiados antigo, né? Tem muita gente morando lá e muita gente correu para lá para tentar se proteger. Isso é crime de guerra. A gente viu as imagens, a cratera num lugar onde as pessoas estavam se protegendo. Ah, mas tinha um terrorista do Hamas no meio para matar um chefe do Hamas. Não importam as vidas de quantas mulheres, homens e crianças você vai matar? Isso é crime de guerra, Zé. Isso é limpeza étnica, genocídio. É um comportamento de Estado terrorista. É terrorismo de Estado, isso. Não tem outro nome para classificar isso. Ah, o direito de reação de Israel. Ele tem que ser proporcional, tem lei internacional para isso. O Netanyahu deu entrevista falando: estamos lutando contra a barbárie. Não é verdade. Não é verdade. Matam gente na Cisjordânia, ocuparam território palestino que não era para ser ocupado, né? Fizeram de Gaza um campo de concentração a céu aberto. É isso que está acontecendo lá. Aí o Lula tem uma posição muito clara e correta, aí tem essa marcação de posição aí. Mas como você falou, são apenas 33 brasileiros. Vão sair em algum Agora, momento, em breve. O Itamaraty dá algum sinal se esse episódio específico pode vir a ter consequências maiores para a relação bilateral dos dois países ou é do jogo? A relação não está num bom momento, porque o Brasil tem sido bastante crítico. A gente viu as posições do embaixador de Israel atacando o PT e esse tipo de coisa, né? Agora, o Brasil reconhece o direito à existência de Israel. O Brasil está em sintonia com o que prega a ONU. O Brasil não está em sintonia com o Hamas, que nega a existência do Estado de Israel, que está errado também, né? Mas a relação vive um péssimo momento, né? Assim, não é nesse momento com o governo Netanyahu, a relação é péssima, tanto que está com dificuldade mesmo. Inclusive, as posições brasileiras foram muito claras de condenação a Israel, né? E isso tem gerado desconforto na relação, sim. Bom, Kennedy, eu vou ler aqui, enquanto você prepara a sua síntese, eu vou ler algumas das manifestações dos nossos ouvintes, os nossos analyzers. O Rotten Root hoje chegou primeiro, se é que eu estou lendo na ordem certa aqui. É o recado sutil de Netanyahu desestimulando países a falar em pausa humanitária. Boa. Sutil aqui, obviamente, contém ironia, né? Exato. Margarida von Schwenk, porque faltou ao Brasil declarar que Israel tem direito a exterminar palestinos, ações terroristas dos dois lados. Falta dizer que um lado é considerado grupo ilegal e o outro lado é um Estado armado. Danilo Sotero Rogério, nesse caso, tô que nem a Glória Pires, sem conhecimento para opinar. Renato Macedo, por defender a paz, o governo brasileiro não é visto como aliado por Netanyahu. Eliane Brito, boa noite a todos. Netanyahu e Biden têm ligações fortíssimas. Estados Unidos não quer dar nenhum protagonismo ao Brasil, visto a relevância na ordem mundial. Magali Bittencourt, esse é um castigo de Israel e Estados Unidos pela falta de apoio aos crimes de guerra. Marisa Laterza, tem muitas nacionalidades lá, porque o Brasil teria o privilégio de sair primeiro. Somos melhores que os outros? Achei um absurdo o moço que reclamou do governo brasileiro, mas entendo a situação. Risa Maria Ribeiro Vieira, se for para não dar protagonismo ao Brasil, é mais patético e absurdo que a própria guerra. Zé, eu já cobri 2 guerras, né? Esse comentário anterior aí, as pessoas têm um desespero, é uma luta pela sobrevivência. Eu tive no Kosovo e tive no Afeganistão. Então, assim, esse ambiente de conflito é uma situação assim que testa a natureza humana a seu extremo, né? As pessoas, elas lutam pela sobrevivência. Então, uma pessoa que digamos assim, tem uma tendência mais individualista ou mais egoísta,
Aquilo se acirra, ela quer sair dali. Mas a gente vê casos de pessoas de uma generosidade tremenda. Esses médicos sem fronteiras, esses funcionários da ONU, que vão trabalhar nessas regiões, porque nós jornalistas vamos aí para cobrir, é até uma posição eticamente meio assim, você se sente mal quando você está ali cobrindo um conflito, tentando, né, ser neutro e observar para fazer um relato mais objetivo possível. Tem gente ali que podia estar curtindo uma vida de classe média na Europa, na América do Sul, na América do Norte, e dedica a vida a ir lá proteger as pessoas. Então é natural que no momento desse, todo mundo que está em risco queira sair, né? Isso eu vi nas duas que eu cobri, o Kosovo em 99 e o Afeganistão em 2001, né? É isso aí, Kennedy. Bom também ter os relatos de quem esteve lá. Você já tem a sua síntese? Israel atrasa a saída de brasileiros de Gaza por desgosto com a posição do Brasil. Não coube contrariedade para ficar em 75 linhas, que eu acho mais preciso, mas desgosto cabe, ele é um sinônimo. Então, repita, por favor, como diria aquele velho locutor da Jovem Pan. Israel atrasa a saída de brasileiros de Gaza por desgosto com posição do Brasil. Se couber por discordar de posição de Brasil, pessoal, pode ser, eu acho que fica melhor. Discordar de posição do Brasil. Né? Desgosto é uma coisa mais. Discordar mais jornalístico. Bora lá. Tá certo. Então, vou te devolver Na verdade, tem mais boas noites aqui que eu não falei, mas aí a gente pode falar no próximo bloco também. Mas só vou fazer um comentário que tem a ver com esse assunto, que eu acho que mais dois, né? Que daí senão vai ficar fora da ordem. Pedro Campos, boa noite. Acredito que seja deliberada contra o Estado brasileiro. A diplomacia do governo Lula certa na condução do problema. Israel não gosta de ser contrariado. E também vou falar da Carol Sampaio. O fato é que está ficando feio Israel manter os brasileiros em Gaza por tanto tempo. Israel tem feito os nossos brasileiros de reféns. O nome é esse. E, uma boa resposta, finalmente, Felipe de Medeiros Oliveira. Só talvez, a gente ainda não tenha tanta expressão diplomática. Talvez, por sermos brasileiros e torcer para o Brasil, enxergamos nosso país maior do que é. Não sei. Bom, também não dá para descartar. Como eu disse, é muito difícil que haja coincidência. Agora, de fato, se tem 6 mil, só saíram 500, alguém ia ter que ficar de fora. Né? Então, obviamente que, como brasileiros, todos ficamos insatisfeitos, mas também não dá para descartar totalmente a hipótese de que seja uma ordem de prioridade. Saíram palestinos feridos também, então tem mais gente. Né?